Fala aí, galera do YouTube, galera do Facebook, uma boa tarde para vocês. Pessoal que acompanha a gente também pelo aplicativo Parada de Conteúdos. O programa Birosca na Bola começando. O nosso convidado, Renato Carioca. Antes de começar esse papo com ele, agradecer os parceiros, que é a Prime Telecom, o Vitinho da Leveza no Pote e a Daniele da Danis Cake. Convidado de hoje, Renato Carioca, conhecidíssimo, passagem por clubes grandes do Rio, clubes internacionais. E agradecer aqui, Renato, obrigado pela moral, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado vocês pelo convite, prazer enorme estar aqui no Birosca da Bola. O Fábio aqui, que foi um parceiro aqui também na época de treinador, trabalhou comigo na América, né? E é um prazer enorme estar com vocês e participar desse programa. Como é de costume aqui do programa, não tem jeito, é uma pergunta até repetitiva, mas a gente vai te fazer. Como é que começou isso tudo, desde lá de criancinha até se tornar um profissional? Bom, resumindo, né, eu sou de Coatins, que é uma cidade aqui no interior do Rio, perto de Resende. E o coronel que jogou no Vasco, lateral esquerdo, também é lá da minha cidade. E me viu jogando lá, ele era amigo do meu pai. Me levou para o Cruzeiro de São Paulo, que era um clube da segunda divisão, que ele era o treinador, com 14 anos, e ao mesmo tempo já estava preparando uma vinda para algum clube do Rio. E foi o América, através do Gilberto Coutinho, Gerson Coutinho, que eram irmãos, né? Um era até presidente da CBD, né? CBD na época. E aí eu fiquei lá no Cruzeiro 2, 3 meses e vim para o América com 14 para 15 anos. E dali eu segui em frente, fui para a seleção brasileira, sub-20, sub-20 fui bicampeão sul-americano no Paraguai, seleção brasileira de novos, com Romário, Tafarel, aquela galera toda da minha idade. Depois Flamengo, né? 2 anos e meio, Fluminense. No auge. 3 anos no Fluminense. Depois fui para a Suíça, fiquei 5 anos. E voltei pro Botafogo. Adilson. E aquele famoso gol histórico, né? Pegou errado na bola, que eu sempre falo com ele. Não, pegou errado não, igual aquele. Eu vou te dar um DVD, tem vários iguais aquele. E depois fui ainda, minha carreira praticamente no Emelec do Equador durante quase um ano também. Aí eu parei de jogar. E estamos aí agora só para recordar os bons momentos, né? Que foi bacana, a carreira foi muito legal. Só começou contigo, Neném? Calma aí, só antes do Neném entrar, só para não perder o foco aí da questão do gol de sorte, né? Porque eu vi esse cara, porque o Renato, Renato no América, você começou como auxiliar, né, Renato? Depois que você assumiu como treinador, auxiliar de... Fui fazer estágio, né? Né? E aí esse cara, quando acabava o treino, cara, ele pegava os goleiros lá, cara, a batida parecia até batida de videogame, entendeu? Então, uma hora ele treinava os goleiros, outra hora ele competia com os goleiros, né, Renato? Se eu fizer 5... Na realidade era aposta, era aposta, né? Cara, mas era a batida aquele gol do Botafogo, pô, quantas bolas ele colocar aqui, ele vai acertar. O engraçado que o engraçado, né, quando acabava o treino, eu ia lá, ficava com os goleiros lá e tal, chutando, fazendo essas brincadeiras aí. E eu achava que, pô, ele, o Fábio principalmente, ele de tomar banho, eu ficava lá, olhava assim, os jogadores estavam todos eles ali olhando, vou chutar pro goleiro. E ele era um deles. Pra ver se aprendia alguma coisa. Com o Júnior, com os outros também, com o Júnior, com o próprio, acho que o Bruno também foi conversado isso, com o Fábio também. Hoje em dia, você não tem isso, cara. É muito difícil técnico bater na bola, por exemplo, eu estive lá com o Gaúcho, de um cara assim, alguns meio diferenciados. Jair Ventura. Não nada, filho. Nunca jogou. Mas a gente vê assim o diferencial. Hoje, antigamente, acho que tinha mais esse não tem a dúvida. O que acontece? O Fábio ainda pegou essa época. A nossa formação na categoria de base, o fundamento era fundamental, era prioridade. Com o Tele, Renato? 2 anos no Flamengo. Faz um relato aqui, eu vou falar sobre isso, mas voltando lá na fase de garotos, juvenil, juniores, o trabalho principal eram os fundamentos: passe, condução, chute, domínio.
Isso era... Então você pega... Hoje em dia mudou isso tudo. Você pega os jogadores que jogaram na geração de 70, 80, tecnicamente, dificilmente nenhum deles sabia fazer um passe, um lançamento, exatamente. Uma finalização, porque treinava, era antigamente cabeça de área. Sabia dar um passo correto. Exatamente. A maioria deles. Você pega os cabeças de áreas dessa época de 70, 80, eram considerados os melhores jogadores. Exato. Porque a bola começava por eles. A jogada, né? Mas voltando a esse assunto rapidamente do treinamento, depois então nessa época, hoje, como você falou hoje o futebol que eles chamam modernizou, né? Então eles não fazem fundamentos, fazem através de joguinhos, campo reduzido, mas não tem aquela situação massacrante de ficar, bate na bola aqui, bate, pá. E o Tele, mesmo profissional, ele exigia muito a questão do passe. Mas muito. Você errava um passe no coletivo, ele parava e fazia você fazer 2, 3 vezes o mesmo passe. Então, além de você na base já ter tido uma formação muito boa, os treinadores não profissionais, que na maioria das vezes eram ex-jogadores também, né? Jair Pereira, Luxemburgo, vários deles que foram os treinadores, também eram extremamente exigente nessa... Isso mudou até dentro de uma concentração, né, Renato? Hoje em dia, eu não peguei essa fase de internet, de redes sociais, né? Mas na nossa época a gente tinha prazer, né? A gente chegava na concentração, o jogo era no dia seguinte, a gente jantava e dificilmente as pessoas subiam para o quarto. Isso que a gente está fazendo aqui, a gente fazia no hall do hotel, lá no restaurante, e aí a gente já emendava o lanche da noite de 10 horas. Então hoje eu tenho relatos de pessoas, cara, que o cara acabou de jantar sozinho, cada um no teu primeira coisa, acabou o quarto duplo. Hoje é individual. Agora é individual. Então acabou a janta, o cara ele corre pro quarto, se recolhe. Então, na verdade foi após a Copa de 94 que começou esse alto. Exatamente. Quando o Brasil ganhou a Copa, mas quando o Brasil ganhou a Copa de 94, foi aonde que deu o estouro do lado comercial do futebol. Realmente onde a coisa começou a crescer a nível de valores, né? Mas Renato, qual é teu entendimento, né? O nível técnico hoje é diferente de antigamente e qual é o motivo? Muito se discute, a gente vê debates em televisão, ex-jogadores até da tua época dizendo que o nível caiu muito. Por exemplo, a gente ouve dizer que tem jogador hoje que joga em time grande que não jogaria nem na sua época, não tenha dúvida. Qual é o seu entendimento? A minha opinião em relação a isso é que a grande maioria, eu acho que eles vão concordar comigo, principalmente nessa questão aí do trabalho da base. Você acha que o trabalho está na base? Porque assim, eu acho que hoje qualquer problema no futebol brasileiro, o nego joga na base. Não, mas a base que eu digo é o seguinte, se você pega um garoto, por exemplo, antes de eu ir para a América, eu não chutava bem com a perna esquerda, mas na base eu trabalhei a perna esquerda e conseguia finalizar depois e fazer até gol com a perna esquerda. Então é sinal que, se você trabalhar, você vai melhorar. Eu acho que hoje, é aquilo que nós acabamos de falar. Você, nesse período, fazia coletivo, né? Usava o campo todo, era um jogo praticamente no treinamento, mas que era um jogo. Você fazia o time titular contra o reserva, aquelas coisas todas. E você treinava naquele espaço de jogo, normal que você iria jogar. Hoje, se você for assistir um treino de base e de profissional, o que acontece? O campo é reduzido, você pode prestar atenção, não sei se vocês prestam atenção nos jogos que nós que fomos profissionais, Fábio, quando a gente assiste um jogo na televisão, a gente vê, ou no estádio, a gente visualiza um jogo de outra maneira. Não é igual o torcedor que age pela bola, onde está a bola, a gente analisa uma série de situações. Então você pode prestar atenção hoje, o jogo está aqui do lado direito. Os 20 jogadores estão praticamente concentrados, todos ali naquele espaço. E é como se é uma rodinha. Ou seja, diminui o espaço, né? Eles jogam aqui naquele espaço. Sequer tem um que pega essa bola e vira lá do outro lado, coisa que era natural antigamente. Mas por que isso? Porque eles estão determinados a trabalhar daquela maneira no treinamento. Então eles não têm a virada longa do outro lado, onde o quarto zagueiro,
dominava aqui, virava lá na frente pro lateral, lá na frente pro ponta. Não tem mais, cara. Exatamente. Então, o futebol hoje, a questão técnica que eu acho que você me perguntou, é muito em função disso, do trabalho que é realizado na base, praticamente ali tudo começa, e o garoto não ter essa orientação. É a mesma coisa o drible. Eu lembro quando meu treinador na base, o juvenil, você pegava uma bola mano a mano, ele mandava você ir pra cima do cara. Hoje, dificilmente você vê dribladores no futebol brasileiro. Exatamente. O treinador não deixa. O cara não deixa. Ele quer que priorizar o quê? O passe. Nem tabela tem mais, se você analisar. Poucas tabelas. Então tem muito circular, a bola circula pra cá, vai ali, pra um cantinho aqui, um cruzamento. Os caras jogam bola hoje do meio do campo, jogam dentro da área. Bola perigosa é bola de frente pro gol. O cara cruza a bola daqui lá de frente. Cheio de zagueiro para rebater. Totalmente diferente. Então não tem criatividade. Eu acho que o futebol não tem criatividade mais, cara. Aquele jogador criativo. Tiraram do jogador brasileiro a criatividade. Poucos jogadores brasileiros têm criatividade. E olha que eles têm uma potência do caramba para surgir. Eu te dou um exemplo que talvez ainda hoje seja um jogador que se comporta como um jogador mais desse período, o Felipe Coutinho. Eu ia falar isso agora. Um jogador muito parecido com o que tinha muitos deles desse tipo nos anos atrás. Jogador vertical que já domina a bola virando para frente, para agredir, para atacar, chuta bem, finaliza bem. Então hoje não tem mais, cara. Você vê jogo aí, não tem. Acabaram os jogos. Criatividade não existe, cara. A seleção já não começa também na base, Renato? Quando o professor de base falando pro garoto não driblar. Mas é o estilo, é o que eu estou dizendo para você, é o estilo de treinamento que é realizado, na minha opinião. Porque quando você treina espaço reduzido, é legal, é bom. Não vou dizer aqui também que não é bom, também não vou. Até porque. Mas eu acho, por exemplo, hoje os times não fazem mais coletivo. Pô, você joga onde? É no campo inteiro, pô, campo grande. Então por que você vai treinar só no espaço pequenininho? Se você vai jogar no campo grande. Você vai jogar no espaço, você tem que treinar naquele espaço onde você joga. Exatamente. Então eu acho que essas coisas realmente interferirem muito na questão. Hoje o futebol brasileiro ele é comum, ele é normal em relação ao futebol da Europa. E soma-se a isso o fato e a diferença qual era? Também já exatamente, os caras vão embora cedo. E a diferença, qual era a diferença do futebol brasileiro para o europeu quando o Brasil é considerado exatamente a criatividade? Nossa habilidade que o diferencial, o drible. Exatamente. Pô, os caras estão jogando lá. Pô, lembra, a gente cansou de ver jogos aí da seleção na década de 80. Seleção da década de 80, os caras faziam uma retranca do caramba. Aí o Zico ia lá e... exatamente, conseguia sair. O drible que ele dava, desmontava tudo. E hoje não tem mais detalhe, isso, eu acho assim, cada vez mais, cara, no Brasil, surgimento de valores. Cara, em tudo quanto é lugar, você acha uma criatura que vai ser profissional. Cara, mas eles estão tirando, Neném. Esse garoto que surge lá na... Surgiu um garoto aqui na Praça Manete, né? Pô, aí de repente o garoto tem um estilo, né, de drible, de jogada, aí vai pro clube, os caras tiram dele isso. Faz ele ser um cara normal. Passa. Tira a alegria dele. Tira a alegria, tira aquela... Quem fala muito isso, que é um amigo, é o Júlio César Urigueli. Às vezes a gente está assistindo o jogo, ele fala assim, olha lá, Renato, o cara tá mano a mano com o lateral, toca a bola pra trás. Tudo que o lateral tem, tudo que o lateral tem. É o medo. Exatamente. Tudo que o lateral quer. Você pega um cara no mano a mano, aí você vê um cara, você vê um meia, recebe a bola de costas, sozinho, não tem ninguém atrás dele, ele não gira pra poder correr o risco, vamos dizer assim. O cara toca pro lado. É mais fácil tocar pra cá. Agora, pega aqui, toca pra lá. Na época que teve a oportunidade de ver aquele pessoal antigo e tentar buscar essa comparação, porque não dá para comparar, né? O futebol hoje está diferente. Se olha mais o aspecto físico do cara do que o que ele pode produzir. Eu acho assim, o saudosismo é o seguinte: você se fala muito na seleção de 70, mas depois se fala muito na de 82. Então, quer dizer, o espaço era grande, mas a postura de seleção era muito parecida. Muito jogador de qualidade técnica, time bom. Aí você vai para 94, quer dizer, começou ali já já começou uma mudança no futebol brasileiro, que eram 2 volantes, um já marcando mais Exatamente. Né? Um perfil mais ficou aqueles 2 volantes, meio esquerdo, meio direito, ficou naquele... Exatamente. Antigamente era um cabeça de área, agora... Mas o que se discute, que eu acho que sempre vai haver essa discussão, mas eu acho que o que a gente discute realmente que mudou no futebol brasileiro é essa questão da criatividade.
o jogador brasileiro ele era diferente, porque ele tinha criatividade, tirava da cartola uma situação num momento do jogo que exatamente. Ninguém esperava, vamos dizer assim. E isso, um Giovani da vida, na função de querer, né, se equiparar ao futebol europeu, quer dizer, ficou tudo normal, não tem mais isso, entendeu? Você falava de futebol de força, né? Então não, tem que se igualar. Quem é que toca bola hoje no futebol? São os europeus, cara. Você pega PSG, Real, Barcelona, você vê o jogo deles, a bola não sai do chão, não. Exatamente. Né? O tempo todo, cara. E o brasileiro não consegue mais, porque não tem jogador de qualidade. Entendeu? Então é difícil. A gente... não, vocês jogaram, não sei o quê. Não é saudosismo que a gente está falando. A gente está falando que realmente o futebol brasileiro sempre foi um futebol tecnicamente muito forte e hoje não é mais. Tanto é que era superior a eles. Tanto é que a gente entrava em Copa do Mundo, os caras vinham pra cá, pro Brasil, pra de saber por que o brasileiro tinha tanta técnica, cara. Renato, a gente entra em Copa do Mundo hoje, a gente entra como favorito por causa de antigamente. Mas... Entendeu? Os caras não estão nem aí pra gente, os caras não estão nem aí, pô. Exatamente, entendeu? Todo mundo fala favorito Brasil, mas a gente entra como favorito porque antigamente, aí que tá, aí o saudosismo é aí. Eu acho assim... E realmente é a verdade. A gente não pode, né, o Fábio é professor, ele sabe disso, a gente não pode tirar, né, que a tecnologia, sim, claro, né, que isso ajudou, pô, no futebol, ele veio somar, né? Futebol, deveria na ser nossa somado, época, né? pô, a gente corria para tirar nada. Na minha época, a gente corria 14 km na areia da praia. Com chuteira dura, não correm mais. Com chuteira dura e bola pesada. Hoje os caras nem correm. Você já viu algum time hoje ir pra praia correr? Não corre mais. Não tem mais, é isso que eu tô te falando. Não corre. Por causa do assédio, não querem ser... Não é isso, porque o trabalho... É outro. A fisiologia é outra parte agora. Evoluiu tanto, a parte física evoluiu tanto, que hoje ele não precisa correr para ter força. Ele vai ter força dentro da musculaçãozinha. Hoje o cara mais importante na comissão técnica é o fisiologista. Exatamente. Ele que escala o time. Não, mas como é? Mas você acha que ele não precisa ter... Eu acho que precisa. Não, tem que ter. Eu acho que tem que ter o trabalho na praia, como tem no clube, que realmente evoluiu no clube. Evoluiu. Entendeu? Uma outra discussão que vai dar pano pra manga aqui, vai ser até 2 programas, é assim. Eu como se eu fosse hoje um presidente de um clube, ou tivesse poder dentro de um clube, assim, a gente ia discutir muito a questão da formação do treinador da base, né? Porque eu sou muito a favor de um ex-jogador, não quero comprar briga com quem não jogou bola. Falei isso aqui no programa também. Mesmo que não seja o treinador, mas que esteja lá para acompanhar. Que esteja para acompanhar. Eu acho que tem que ter um cara que já jogou, né? De uma forma que já esteve ali. Isso você leva para qualquer profissão. Você vai trabalhar numa empresa de engenharia, você não vai ter um engenheiro, entendeu? Então, assim. Eu escutei uma vez, e fui muito feliz, eu até fiquei fã dele pra caramba, uma frase do Parreira. Que alguém perguntou para ele sobre essa questão. Pô, mas você não teve, quando começou não sei o quê, como base? Ele falou assim, eu nunca quis trabalhar na base. Porque... se um garoto me pedisse para mostrar para ele como chutava, eu não ia saber fazer. Então eu não achava correto eu trabalhar na base. Eu fui preparador físico, trabalhei com o Zagallo, depois fui treinador, mas já de um pessoal mais acima, profissionais. Porque não é correto na base você botar um cara para trabalhar onde o garoto chuta errado e o cara não saber ensinar ele. Não é preciso ser um treinador, mas bota um cara que jogou futebol, claro. Que sabe executar, vai pegar a bola, executar aquela situação para falar pro garoto, olha assim, não é assim, você tem que fazer assim. E aí o garoto vai aprender. Agora você põe um cara que na teoria ele é muito bom, mas na prática o cara não sabe nada. Eu acho que de repente está havendo um desconforto, uma briga, porque hoje se exige que o treinador, o responsável, tem uma formação universitária em educação física. Então aí o cara que jogou bola não conseguiu se formar, não tem condição de ir para lá. Ou o que você está passando, você hoje tem uma escolinha, está formando dentro da sua visão, que é essa que a gente está falando, mas você vai de repente colocar um garoto desse lá no clube, ele vai se perder lá, ele não vai vingar. Esse conflito todo aí, qual é a solução disso tudo? Assim, a escolinha, na realidade, por mais que você faça um trabalho direcionado a fundamento, mas o tempo é muito curto, você procura até mostrar, ensinar o garoto, né, algumas coisas para ele poder chutar, passar, aquelas coisas todas. Mas eu acho que
essa questão de ter que ser uma pessoa, né, formada, com, né, diploma, tudo, trabalhar no futebol, tudo bem, é o que eu acabei de falar. Mas você não pode deixar de ter alguém que, mesmo não formado, mas que tenha jogado futebol, próximo ali. Você tá entendendo? Nem que fosse, não puder executar devido às leis, não puder entrar no campo para poder mostrar. Treino durante a semana. Se não puder, mas para ele pegar o garoto numa conversa particular, num bate-papo, chegar para ele, olha só, tu tá batendo na bola, assim, melhor tu equilibrar o corpo, bater assim. Então, se ele não puder mostrar ali dentro do campo, que crie um local que ele possa, sei lá, entendeu? Mostrar para a criança como é que ela tem que executar o trabalho. E você pode ter certeza que você pode ter estudado na melhor faculdade, pode ter feito o melhor curso do mundo, mas você não tem a vivência. Isso em qualquer esporte. E a vivência em qualquer profissão. Renato, vamos voltar lá no início de carreira. É uma coisa inimaginável hoje em dia, uma semifinal de Campeonato Brasileiro, América e São Paulo. Quantas pessoas tinham no Maracanã? 110 mil. 110 mil pessoas da América e São Paulo. Eu chego até a ficar arrepiado. Não, mas arrepia, até os tem um carinho pelo América. Aquilo muito foi grande. Um momento histórico. Então explica essas Foi duas. em 86 E o time do São Paulo era um timaço, né? Isso aí, Foi 86, né? Fala um pouquinho desses dois jogos. Exatamente, o que acontece? Isso aí se resume em tudo que a gente está falando aqui. Formação. O América tinha talvez no Rio, fosse um clube mais bem estruturado para a formação de base. Investia pesado. A gente morava na concentração, tinha excelente 86 estava quantos anos, né? 86? Tinha 18, 19. 18, 19 anos, 100 e poucas mil pessoas. 19. Contra São Paulo, semifinal, imagina. Falando rápido assim um pouco sobre esse campeonato, então nós tínhamos um clube com uma formação muito bacana, top, com todas as condições para se criar bons jogadores. Era no Andaraí, né, Renato? Não, era lá no Rio Centro. Ah, no Rio Centro. Próximo ao Rio Centro, ali tinha um espaço cheguei a treinar grande. lá, cheguei. Hoje em dia é só prédio. O Giolito Coutinho era dono, ele cedeu para a América, era uma antiga fábrica, a América reformou, fez os quartos. Ali passava, cara, mas muita criança, muito jogador. Eu morei lá 1 ano e meio. Caramba. Morei lá no Casarão. Aí, formação, antes de mim, rapidamente, Donato, que jogou no Vasco, na Espanha. Na Espanha. Jorginho, que foi pro Flamengo. Moreno. Zé Dilson, um monte, cara, muito jogador. Gilberto, todos né? chegaram ao profissional. Gilberto também, todos chegaram ao profissional. Tinha uma família mesmo. Aí na minha época veio eu, Denilson, Gaúcho, muita gente. Aí o que aconteceu? Nós fomos para a seleção sub-20, aí eu e Denilson fomos convocar Pedro Paulo. E na época ainda também. Se convocava o jogador do América, para Eu fui convocado para a seleção brasileira, cara, pelo América 2 vezes. Fui para o sub-20, sul-americano, fomos bicampeão sul-americano no Paraguai. Depois eu voltei para o profissional direto, eu e Denilson, e aonde foi que o Pinheiro chegou como treinador e montou esse time de 86, que aí veio o Serginho, cabeça de área, jogar no Vasco, um volante. Você tem esse time de cabeça, Serginho? Hein? Você tem esse time de cabeça? Consegue escalar? Regis, goleiro, Polaco, Beni, Denilson, Polaco, Paulo César. cara. Polaco. Caralho, Polaco. Miller, Serginho, eu e Pedro Paulo, que não era, jogava às vezes, mas não era o titular absoluto. Era o número 12. Né? Aí tinha o ataque, era Ramon, Luizinho e Paulo Henrique, o César. Tinha o outro César meio campo, tinha o Gaúcho, que era um baixinho. Aí vocês vão encarar Quem era o técnico de 86? Pinheiro. Aí vocês vão encarar o São Paulo. Época, o Campeonato Brasileiro era mata-mata. Primeira fase, aí nós caímos na 8ª de finais. Pegamos Português e São Paulo, passamos. Caralho. Depois pegamos... Jogo lá e cá, né? Lá e cá. Depois pegamos Grêmio, passamos. Caralho, Santos, passamos. Aí Corinthians, semifinal. Não, quartas de finais, Corinthians. Ganhamos lá no Morumbi de 2-0, um gol meu e um do Luizinho. E Maracanã. Morumbi não, desculpa, Pacaembu lotado, meu. Pô, imagino. Os caras contavam que ia dar uma goleada na gente. Chegamos lá 2-0, um gol meu e do Luizinho. Maracanã, perdemos 2-1, mas a gente tinha vantagem de 2-0. Também a gente já entrou meio... já administramos também, os caras fizeram um gol. Sabendo a capacidade do time. Enfim, passamos a pegar o São Paulo na semifinal. Primeiro jogo lá ou aqui? Primeiro lá. 45 minutos do segundo tempo, 0-0. Cara, pô, São Paulo era Gilmar, Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho. Meu Deus do céu. Bernardo, Silas, Milha, Pita, Careca e Cisne. Meu Deus do céu. Era o Teleno?
No comando? Cilinho. Do meio campo pra frente era aquele. Aí defesa. Ó, Davi Pereira e Oscar, filho. Oscar Copa do Mundo. O Copa do Mundo de 82, pô. Oscar foi um dos melhores zagueiros. 45 minutos dos de melhores segundo zagueiros. tempo, pô, o jogo 0x0. Pô, o Careca vira uma bola no bico da área, Tinha cara. Careca ainda. Porra, me Tinha dá um Careca. chute, rasteiro cruzado. Pagou tudo quanto é O jeito. Regis, porra, foi na bola, mas não conseguiu pegar 1x0 pra ele. 120 mil pessoas no Morumbi. O Ameriquinha devia ter 2 mil lá. Tinha, mas tinha. Porra. Aí Maracanã, jogo de volta. Foi 0x0, né? Foi 1x1. 1x1. Eles fizeram, pô, a gente, faltando 20, eles fizeram um gol, uma bobeira nossa. O Regis com o Ben, alguma coisa assim, a bola quicou, o Careca entrou, deu um toquinho por cima, 1x0. Faltando 20 minutos para acabar o jogo, eu empatei, foi 1x1. O Luizinho deu uma desviada de cabeça, eu entrei no meio da área assim e fiz o gol. 1x1. Os últimos 20 minutos, São Paulo não passou do meio do campo. Eu chutei uma bola na trave, chutei bola no peito do Gilmar de fora da área. 2x1 classificava a América. 2x1 era gente. Nós perdemos assim uns 3 gols, mas foi uma decepção assim, cara. Cara, fico imaginando o O vestiário Maracanã depois. acabou o jogo, aquela porra toda vermelha. Pô, todo mundo sentado, triste, cara. Que tristeza. Caraca. E aí a gente acabou, rapaz, aí como é que eu fico? Aí o jogo acabou e aí a gente não passou. Aí a final foi, a outra semifinal era Atlético Mineiro e Guarani. Foi São Paulo e Guarani a final São Paulo de e 16. São Paulo e Guarani, aquele jogaço lá na. E você ia pegar o Pô, se a gente Guarani. pega o Guarani ou o Atlético, a gente ganhava, cara. O time deles era Nossa. inferior ao nosso. É. A gente ganhava tranquilamente. E ele Era que deve ser um título mesmo. E Meu dali Deus do do céu. América você foi pra. Aí fui pro Flamengo. Aí joguei no time do Flamengo de 89 também, que era um time massa. Nós perdemos a final do Botafogo. Aquele time de 87 você tava ou não? Não, Maurício, cheguei né? depois. Chegou depois, Não, né? no gol do Maurício. Gol do Maurício. Em 89 eu fui vice-artilheiro do Carioca e o Bebeto artilheiro. Nós dois fizemos 37 gols. Caralho. Aí nós fomos para a final, ganhamos o primeiro turno invicto da Taça Guanabara. Aí fomos para a final no último jogo do segundo turno contra o Vasco, se a gente ganha, a gente era campeão direto. Antecipado. O jogo era domingo, choveu muito no Rio, adiou para segunda-feira. E aí, porra, aquele negócio de concentração, aquela nhaca, o nosso time entrou meio... Aí o Vasco fez 1x0, o Bebeto empatou 1x1. Aí depois o Paulo Roberto, lateral direito, saiu uma bola assim, deu um chute, mais da intermediária. Tava muito molhado, Zé Carlos foi na bola, mas a bola bateu. Aí o Vasco ganhou 2x1, o Botafogo foi o campeão do segundo turno. Aí fizemos a final, o primeiro jogo foi 0x0, o segundo 1x0, gol do Maurício. Ah, isso aí. Botafogo, se eu não me engano, tinha vantagem de 1 ponto, não é isso? Não, o primeiro jogo foi 0x0, eram 2 jogos. 0x0 o primeiro, o Botafogo ganhou o segundo. 1x0 o gol do Maurício. Porra, mas o nosso time era sacanagem, filho. Era Zé Carlos, Jorginho, Aldair, Zé Carlos II, Leonardo. Ailton, Zico, eu, Zinho, Bebeto, Alcino e Sérgio Araújo. Ou Sérgio Araújo. Cadê tinha o Sérgio Araújo, cara? Era Alcino no primeiro tempo, E o Sérgio Araújo no segundo, né? Na escalação, não Agora, tinha Tele, né? comparar, Agora, uma mas- coisa de curiosidade, vou fazer que nem o Fábio, vamos voltar um pouquinho lá no passado. Conta um pouquinho dessa história aí. Por que Renato?